É contigo, amigo. Pode prosseguir. Obrigado. Professora Graciela, obrigado pelas histórias. Essas histórias são sempre muito inspiradoras. Muito inspiradoras. Eita, e hoje a gente tem até gato aqui na nossa live, hein? Marcilei, como é que é o nome aí do gatinho missionário? O da gatinha missionária? É a Mia, a Mia. Ela assistiu todas as Oh, aulas, viu? Não perdeu muito bem, ninguém. Mia. Muito, muito, muito bem, Mia. E tá cheio de histórias bonitas, né? Se Deus usou os corvos para alimentar o missionário, então a Mia também pode ser um animalzinho missionário. Gente, infelizmente chegamos ao nosso último dia. Foi muito legal estar por aqui. Eu quero agradecer ao convite que o Ministério da Criança e do Adolescente nos fez. Foi muito bom estar aqui com vocês. É sempre muito inspirador ver gente jovem como vocês, adolescentes como vocês, interessados em aprender como melhor cumprir a missão que Deus tem para a gente aqui nessa terra. Parabéns! Tem muita gente desperdiçando tempo, energia, dinheiro, vida em coisas que são bobagem, mas vocês estão aqui. Vocês estão aqui. Vamos então fazer uma oração e hoje vai ser bem simples. Hoje eu quero terminar esse momento aqui de história da escola de missão com vocês, contando algumas histórias, tá? Mostrando algumas fotos. Não sei se vocês perceberam, mas eu não sou muito fã de ficar mostrando um bocado de coisa, fazendo um bocado de sensacionalismo. Olha que legal esse lugar que eu fui, porque a missão não é isso. A missão é sofrimento, irmão. Missão não é coisa muito, não é para quem gosta de conforto. Na verdade, eu até gosto de conforto. Ninguém vai aqui me dizer que não é legal a gente viver uma vida bem tranquila, confortável, tá tudo certo com isso. Mas a gente tá em guerra. E quem tá em guerra não tem muito sabe, o direito ou o luxo de pensar numa cama king size e um coquetel de abacaxi na beira da praia em Cancún. Tem nada de errado com um coquetel de abacaxi na beira da praia em Cancún, tá tudo certo. Mas você não faz isso no meio da guerra, você faz? No meio da guerra a gente tá na trincheira. No meio da guerra a gente tá treinando, tá estudando, tá indo batalhar, tá levantando o amigo que tá caído. No meio da guerra a gente tá em alerta. A gente não fica olhando para pro ar e, sabe, pensando na morte da bezerra. Feche seus olhos, vamos orar e vamos partir para a última aula, esse último momento que a gente vai ter essa semana aqui na Escola de Missão Fishers. Oremos, querido Senhor Jesus, obrigado pelo teu amor. Obrigado pelo cuidado, pelas tuas bênçãos, por tudo que o Senhor tem feito por nós, tudo que o Senhor nos tem proporcionado. Eu quero te agradecer, Senhor Jesus, por tudo, 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 tudo. Quero te pedir que o Senhor esteja conosco durante esse último momento, essa última aula, e que as histórias que aqui forem contadas sejam de alguma forma de inspiração, que sirvam para inspirar esses nossos futuros missionários, já presentes missionários e talvez futuros missionários além mar, em outros lugares do mundo, lugares desafiadores que a gente ainda nem pode entrar ainda. Abençoa o Senhor Jesus. Esteja conosco nessa reunião, nessa aula. Em nome de Jesus te pedimos. Amém. Amém, amém. Galera, eu quero contar hoje para vocês algumas histórias, tá? Eu estava mencionando ali o porquê que eu não gosto de ficar mostrando fotos e tal, esses negócios, porque às vezes não serve muito o propósito, tá? Como sempre, eu queria. Deixa eu pedir uma coisa para vocês. Liga a câmera aí, na moral. A Lave, o Iago, a Maria Eduarda, o Ronald, a Alana, a Kedna. Liga a câmera aí, gente. Liga a câmera aí. Eu sei que você tá maquiado, tá uma coisa linda, maravilhosa. Todo mundo, sábado, rapaz, tem um momento que todo mundo fica bonito, é sábado, né? Olha, a camisa do PG, Maria Eduarda, muito bem. Tá ali o Juan, Jonatas aí com a farda do Fischer, muito bem. Vitor também de PG. Eu tô de Ayugol hoje. Tô de Ayugol, que daqui a 10 dias, né? Não, 12 dias, começa o Ayugol. Gente, vamos muito bem. Eu queria hoje mostrar algumas coisas para vocês, tá bom? Falei que hoje seria uma coisa um pouquinho diferente. Eu queria mostrar para vocês uma coleção de Bíblias. A primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é a coleção de Bíblias que a gente está fazendo aqui no SVA, tá bom? Olha essa Bíblia aqui que legal. Essa Bíblia aqui é uma Bíblia em Khmer. Vamos contar algumas historinhas para vocês do Camboja. Esse aqui é o idioma do Camboja. Esse aqui é uma Bíblia em chinês tradicional.
tá bom? Não sei quantos de vocês já viram uma Bíblia em chinês tradicional. Isso aqui, em chinês tradicional, é vertical da direita para a esquerda, tá bom? Vertical da direita para a esquerda. Essa aqui é uma das mais raras. Quem souber esse idioma aqui, eu pessoalmente vou mandar um presente para você. Quem souber esse idioma, eu pessoalmente vou mandar um presente aí para você. Bem, a gente está terminando aqui a nossa coleção. Vamos colocar aqui um mostruário bem bonito, bem legal. Aqui nós temos alguns artefatos, bandeirinha, coisinhas ali. Muito bem. Ah, esse aqui, gente, olha, são aquelas mulheres de Mianmar. Já viram essas mulheres? Que tem um pescoção? E eu descobri, eu pedi para uma tirar esse negócio só para eu ver. E, na verdade, elas têm um pescoço hipertrofiado. O trapézio delas começa assim embaixo da orelha e vem até aqui. Eu achava que quando elas tiravam aquele negócio, ficava com o pescoço mole, mas não fica com o pescoço mole, não. Mas tudo bem. Eu queria mostrar agora, gente, aqui para vocês, contar algumas histórias de como que Deus é bom, como que Deus tem sido bom conosco ao cumprir a missão, nesse momento que a gente toma essa decisão. Quando eu fui para Hong Kong, eu não sabia quase nada da China, certo? Quando eu fui para a cidade de Hong Kong, eu não sabia basicamente nada da China. Eu sabia da China o que todo mundo sabe, que tem umas letras esquisitas, e que eles têm umas comidas diferentes. E quando eu cheguei na cidade de Hong Kong, eu me deparei com esse tipo de cenário. Isso aqui é a cidade de Hong Kong, mas isso também é Hong Kong. Existem umas realidades muito díspares, muito distintas, muito dissonantes em Hong Kong. Isso é Hong Kong, isso também é Hong Kong. Hong Kong tem um terço de bilionários, milionários, gente muito rica, um terço de gente de classe média e um terço de gente que está ali na linha da pobreza. E não é legal ser pobre em lugar nenhum, mas ser pobre numa cidade muito rica eu acho que é pior. Então, e ainda há uma disparidade econômica gigantesca na cidade de Hong Kong, que também abre oportunidades para missão para a gente. Hong Kong está cheio de farmácias. Isso é uma das características mais interessantes do local. Ela tem muitas farmácias de medicina natural também. E nas farmácias de medicina natural vende tudo, absolutamente tudo. Dente de rinoceronte, cotó, a barbatana de tubarão, chifre de cervo, espinho de ouriço do mar. E, por incrível que pareça, parece que isso tem algum efeito na saúde das pessoas, porque lá a turma é bem saudável. Isso aí em Hong Kong. Lá embaixo era a cidadezinha onde eu morava, tá? Eu não morava lá no centro da cidade. O centro da cidade é bem caótico, é bem assim intenso, tem muita coisa o tempo inteiro. É uma cidade que praticamente não dorme, então tem muita gente o tempo inteiro. Lá na China, eles são muito religiosos. Na verdade, eles são muito supersticiosos. As pessoas, elas não necessariamente têm uma religião muito clara, muito óbvia, mas todas elas têm algum tipo de superstição. Você já viu aquele gatinho que fica na loja chinesa, assim, com a patinha? Alguém já viu o gatinho que eles às vezes têm? Aquele gatinho é um dos servos do deus do dinheiro. E aquele gatinho fica ali atraindo o dinheiro com aquela patinha legal. Então, os chineses, eles têm uma série grande de superstições e eles são muito devotos, é gente muito sincera. Na China, existem algumas filosofias religiosas que guiam e modularam essa cultura chinesa por vários milênios. Você tem, primeiro, o confucionismo, que é uma doutrina mais ou menos sociológica, que tem que ver com respeito, com a hierarquia social. Os chineses são muito hierarquizados. Depois você tem o budismo, e o budismo veio da Índia, né? Ali no século IX antes de Cristo, mas ele chega na China um pouco depois. E lá você tem um terceiro elemento, que é o Chinese Folk Religion, que são essas religiões da o que vai Deus, se misturando com o com o budismo, formando uma religião que é bem ímpar, que é bem própria ali dos chineses. Todos os anos, ali perto da minha casa, eles montavam esse grande que é o aniversário de Buda. Era o aniversário ali do Buda que tinha toda essa celebração, esse momento de celebração, mas é bem interessante porque o aniversário de Buda fica de costas para a cidade e de frente para o templo. Porque, em teoria, isso aí não é para as pessoas, não é para as pessoas verem.
para que o Buda veja e fique ali agradado e traga boa sorte. Gente, vocês precisam lembrar que Deus liberta através do amor. A proposta divina é liberdade através do amor. Mas a proposta do inimigo sempre foi escravidão através do medo. Perceba que sempre na Bíblia e sempre em todas as histórias nas culturas, quando existe alguma espécie de idolatria ou demônios envolvidos, espíritos envolvidos, coisas envolvidas na vida de uma pessoa que está tentando fazer o que é certo, ou então às vezes não. Mas você precisa lembrar que os ídolos controlam através do medo. Eles escravizam através do medo. Mas Jesus liberta através do amor, do sacrifício dele mesmo. E às vezes você vê uma coisa bonita, né? Muito interessante. Muito interessante, olha aí, ó, a senhora que está ali dando, fazendo o, o incensinho e tal. Mas, na verdade, ali atrás tem uma lista grande de ancestrais importantes da região. E se ela não fizer isso, ela vai estar desagradando os ancestrais. Se ela desagrada os ancestrais, eles podem fazer mal a ela ou simplesmente retirar a proteção dela para que alguma outra entidade faça algum mal a ela. Então, é a religião que é baseada no medo. É a idolatria, irmão. Não é o cristianismo. O cristianismo é baseado no sacrifício voluntário motivado pelo amor, ok? Essa é a base da vida, morte e ressurreição de Jesus. É um sacrifício voluntário baseado pelo amor ao próximo. É por isso que Jesus disse que, gente, vocês estão com dificuldade de entender a lei? Tá, vamos dar um resumão aqui. Amar a Deus sobre todas as coisas, de toda a tua força e todo o teu coração. E a segunda, ama o teu próximo como a ti mesmo. Certo? É ter essa noção clara, essa hierarquia clara. Deus está aqui e o meu próximo como a mim mesmo. A religião verdadeira não pode ser baseada no medo. Os ídolos escravizam através do medo, mas Jesus liberta através do amor e do seu auto sacrifício. Então, a gente precisa ter isso bem, bem claro na nossa mente quando a gente fala de outras religiões e quando a gente se aproxima de outras pessoas de outras religiões. É muito importante a gente saber, gente, que existem vários tipos de culturas. Existem as culturas interessadas em medo e poder, ok? Essas são várias culturas africanas, culturas indígenas, culturas onde tem todo esse culto aos espíritos. A gente tem aqui na Bahia muito disso ainda. A gente tem uma cultura muito próxima da cultura africana nesse sentido. Então, a gente tem várias pessoas, eu aposto que tem gente aqui que conhece ou que tem familiares que são devotos da Umbanda, que são devotos do Candomblé. E, gente, a gente precisa ter muito respeito e amor a todas as pessoas, mas devoção e compromisso com a palavra de Deus. E a palavra de Deus não me pede que eu ofenda ninguém, mas ela não me deixa negociar com a sua palavra para a gente aceitar e agradar as pessoas. Então, tem esse tipo de cultura. Esse é um dos primeiros tipos de culturas mais primordiais ou mais naturais de aparecer, que são as culturas de medo e poder. São aquelas culturas que estão mais interessadas em saber qual é o espírito mais forte e agradar esse espírito mais forte para que ele traga favores e proteção a você. Mas é sempre o medo que motiva os sacrifícios, os rituais e tudo isso. E olha, e o medo é uma motivação muito, muito legítima. Mas eu tô aqui para te dizer que a proposta da Bíblia é devoção a Deus através do amor. Lembra o que João diz? Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Não diz assim, nós o amamos porque a gente está com medo dele mandar um raio na nossa cabeça. E se você tem essa religião, deixa eu te contar um negócio, tu tá errado. Se você aprendeu assim, em nome de Jesus, vamos reaprender a Jesus através da Bíblia, porque Jesus liberta através do amor, os ídolos controlam através do medo, escravizam através do medo. Depois, um segundo tipo de cultura que a gente tem, o que existe no mundo, são as culturas de honra e vergonha. São aquelas culturas que estão mais interessadas em saber como é que eu vou ascender na pirâmide social, como que eu vou ter mais honra e como que eu não vou passar vergonha, certo? Então, essas culturas, elas não estão tão interessadas nos espíritos, elas estão mais interessadas naquilo que vai me dar status social. A China é um local assim, o Japão é um local assim. Então, essas culturas não estão muito interessadas nem em justiça, nem em poder. Estão interessadas em honra, em aquilo que traz honra ou traz desonra. E por último, a gente tem
um terceiro tipo de cultura, que são as culturas de justiça, como é que era? Honra e poder, justiça e normatividade. Acho que é uma coisa assim. Então, não, culpa e justiça. Culpa e justiça. São essas culturas que estão mais interessadas em saber quem é culpado e quem não é culpado. São essas culturas que estão mais interessadas em saber qual é a Constituição, o que é que a lei diz. São culturas normativas em geral. E essas culturas, elas precisam ser respeitadas. Agora, deixa eu te fazer aqui uma pergunta. Eu vou contar aqui uma história e você me diz se essa história tem sentido, tá bom? Como você me disse se essa história tem algum sentido tem algum sentido para você, ok? Pode ser? Vamos lá. História número um. Aí eu quero que você levante sua mão aqui no chat, tá bom? História número um. Todos nós fomos feitos perfeitos perante Deus. Nós desonramos o nosso Pai, abandonamos o seu jardim. Os seres humanos abandonaram, envergonharam a Deus. E eles então agora perderam esse vínculo com seu Deus. E através de Jesus nós somos adotados mais uma vez como filhos de Deus, para que mais uma vez tenhamos honra diante do nosso Pai e sejamos um só povo e um só Deus. Essa história tem sentido? Sim ou não? Me dá um ok aí. Legal. Vamos, segunda história. Deus, através do seu poder, criou um mundo perfeito. O inimigo, invejoso e orgulhoso, tentou tomar o lugar de Deus. Ele subiu até as mais altas estrelas dos céus e quis tentar sentar no local de Deus. Ele perdeu uma guerra e houve guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra Lúcifer, Satanás e os seus anjos. E eles não prevaleceram e foram jogados com a terça parte dos anjos. Existe uma guerra de poder, um grande conflito pelo trono do céu, mas Jesus venceu o pecado na sua vida e venceu a morte na ressurreição, e ele está agora entronizado ao lado do Pai. E ele diz: Todo o poder me é dado sobre os céus e a terra. Portanto, Jesus é a autoridade máxima no universo, tirando do inimigo todo o poder que ele tinha sobre aqueles que estavam sob o jugo do pecado. Essa história tem sentido? Tem sentido, sim ou não? Tem sentido, não tem? Vou te contar uma terceira história, tá bom? O salário do pecado é a morte. A lei diz que aquele que descumprir a lei terá que morrer. E para cumprir os requisitos da lei, Jesus levou sobre si os nossos pecados e as nossas dores ele levou sobre si. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas pisaduras nós fomos sarados. Jesus me representa. Eu sou representado na história da paixão de Cristo por Barrabás, porque a cruz que Jesus tomou era de Barrabás. E Jesus então pegou a cruz que era minha e ele foi crucificado no meu lugar, para que através da sua justiça eu também seja feito justo diante de Deus, para que através da ressurreição dele eu também tenha a vida eterna através de Jesus Cristo. Mas eu pequei, o pecado do salário é a morte, eu tinha que morrer e Jesus morreu no meu lugar. Tem sentido essa história? Tem? Tem sentido, não tem? Deixa eu te contar uma coisa. Nós aqui no Brasil, nós somos uma cultura tão misturada que essas três histórias fazem sentido pra gente. Mas tem várias culturas onde apenas uma dessas histórias faz sentido. Deixa eu te contar uma história. Um amigo meu, pastor, na Austrália, um pastor australiano, aliás, ele foi em Papua Nova Guiné e estava, isso vários anos atrás, tá? Uma pessoa que já é um senhor de idade. Eu gosto de amigo velho, eu gosto muito de amigo velho, é muito bom ter amigo velho. É super legal, eu gosto muito de ter os amigos velhos. Então, já é um senhor de idade, já tem seus 60 e poucos anos, e quando mais jovem ele foi em Papua Nova Guiné contar a história da paixão de Cristo, e quando ele chegou na parte de Judas, e Judas foi lá, enganou e ganhou dinheiro através do seu engano, a galera, todo mundo começou a bater palma, todo mundo começou a falar Judas, Judas, Judas é o máximo, Judas é o herói. Porque dentro daquela cultura, a capacidade de enganar o outro, de fazer uma trapaça, era um valor positivo. Eles não estavam muito interessados em justiças, percebem? Eles não estavam muito interessados na lei. Eles estavam interessados na vantagem. Eles estavam muito interessados na norma, do que é certo e que é errado. Estavam interessados em que eu tenha vantagem. Eles faziam sacrifícios para os espíritos para que eles tivessem alguma vantagem, não pelo que é certo e errado.
Até que então ele descobriu lá um jeito de contar a história e dizer o seguinte, olha, quando aquelas tribos, ele descobriu mais tarde que aquelas tribos elas viviam brigando entre si. E quando uma tribo não queria mais brigar com a outra, estava sendo custoso demais a guerra, o chefe pegava um dos seus filhos e botava para viver na outra tribo. E aquela outra tribo pegava um dos filhos do chefe e colocava viver naquela primeira tribo. Dessa forma, os filhos dos chefes de cada tribo viviam como uma espécie de prisioneiro da outra tribo. Entendeu? E desse jeito eles evitavam a guerra. Porque era o seguinte: se você começar uma guerra comigo, eu tenho seu filho e você, eu mato. Então o que é que esse missionário falou? Falou: olha, quando Jesus foi traído por Judas, é como se você matasse o filho do chefe da aldeia vizinha. Aí eles entenderam: uau, isso é uma traição assim que não dá para perdoar. Então é isso que acontece. A gente precisa respeitar as culturas. A gente precisa compreender e ter misericórdia das culturas. Mas a gente precisa entender que o que traz a salvação é Jesus Cristo, e nós conhecemos Jesus Cristo através da palavra, tá bom? Então, olha só, é muito legal isso aqui. A gente precisa ter um pouquinho dessa noção. Hong Kong é um lugar bem apertado, um lugar bem complicado. A China hoje tem 138 pastores ordenados. Tem mais pastor em duas associações da União Leste Brasileira, em duas ou três associações da União Leste Brasileira, do que na China inteira. São 1.251 grupos, igrejas e 3.245 grupos. Então, esse foi o primeiro desafio que nós tivemos ali. Foi na cidade de Hong Kong, na escola adventista, ok? No Hong Kong Adventist Academy. Aí o nosso primeiro projeto, o desafio foi montar um currículo de Bíblia que fosse tanto legal quanto adventista, certo? Então é um local assim bem desafiador, um desafio assim bem grande, bem legal. É um lugar muito bonito, muito interessante. E a gente foi lá nesse desafio primeiro de fazer um currículo de Bíblia para a igreja. Foram muitos milagres, muita coisa aconteceu, tudo deveria ter dado errado, mas tudo deu certo. Depois nós fomos aí servir como pastores da igreja do Bible Auditorium Church, aí em Tsim Sha Tsui, lá na cidade de Hong Kong. Quando nós chegamos em Hong Kong, não tínhamos berço nem nada. Então, ali no lado esquerdo, o que vocês estão vendo é o primeiro berço do meu filho. Ele tinha 2 meses quando ele foi para lá. E a mala virou berço e tá tudo certo, tá? Os traumas a gente vai descobrir quando for adolescente e começar a compartilhar. Mas até agora estava tudo certinho. E a gente descobriu que lá na China, o jeito mais rápido, o caminho mais fácil para chegar no coração de um chinês é com comida gostosa. Eu sei que você está pensando, pastor, mas eles comem cachorro. Sim. Aqui tem gente que come sururu, é a mesma coisa. Pastor, mas eles comem barata. Isso é coisa para turista besta. Barata, espetinho de escorpião, espetinho de cobra, eles não comem assim normalmente, não. Agora tem outras coisas, tipo pepino do mar, rola quase todo dia. Ovo enterrado, quase todo dia. É, as coisas bizonhas. Eles gostam muito de pé de galinha. Pé de galinha vende assim como água. Eles gostam muito de pé de galinha. E eles têm um negócio lá, meninas, aí, ó. Vou dar uma receita aqui para as meninas, tá? Existe um tipo de andorinha na China que faz o ninho com saliva. E aí, o conteúdo da saliva é basicamente colágeno. Então elas pegam esse ninho, misturam na água quente, botam um pouquinho de mel e toma. Esse ninho de saliva de andorinha. Não é muito ruim, não. É só ruim, mas não é muito ruim, não. Quando a gente chegou lá, eu fiquei pensando, caramba, o que é que a gente vai fazer? Como é que a gente vai alcançar essas pessoas? E eu me lembrei que aqui, durante o meu período aqui dentro do colégio, a gente tinha um grupinho que a gente chamava de clã. Inclusive, talvez até você conheça alguma dessas pessoas. Ali tem a Anne Carol, ela foi para a Austrália, ela é da AB. Tem ali a Lidinha, que passou um tempo no Líbano. Tem aqui uma pessoa muito especial que está do meu lado esquerdo na foto. Talvez a Marcilei vai lembrar dessa moça. Ah, a gente tinha esse grupinho que a gente chamava de o clã. E nesse grupinho a gente conversava sobre Bíblia, a gente conversava sobre coisas que incomodavam. E a grande ideia não era fazer um estudo bíblico normal. A grande ideia aí era pregar um tema que fosse espinhoso, que ninguém quisesse conversar. E a gente conversar até cansar sobre o tema.
Então a gente conversava sobre homossexualidade, sobre aborto, sobre essas coisas, mas obviamente que a grande ideia era pegar temas que fossem polêmicos e vir e ancorar esses temas todos na palavra de Deus. E quando a gente chegou lá, eu falei, caramba, o que é que eu vou fazer? Fiz um convite, igualzinho eu tinha feito aqui com os meninos do IAN quando eu trabalhava aqui. E, pela honra e graça do Senhor Jesus Cristo, o grupinho foi crescendo. E a gente fazia comida. A gente só sabia fazer comida. Não sabia, não falava chinês direito. E falava inglês, mas a maioria das pessoas não falava assim inglês muito bem. Então a gente começou a fazer comida. E o grupinho foi crescendo. E vários meninos de vários países começaram a fazer parte desse grupinho. E ele foi crescendo. E um dia a gente foi inventar de ir na praia e deu problema com a polícia, porque eu não sabia que se encontrar com mais de 30 pessoas em espaço público é ilegal. Você tem que pedir uma permissão para o governo de antemão. Mas deu tudo certo, tudo beleza, não fui preso, pelo menos ainda não. Ah, e deu tudo certo. O tempo foi passando, o grupinho foi crescendo e a gente ia brincando, ia se envolvendo e trazendo o evangelho, a palavra de Deus. E eu não sabia exatamente o que fazer, porque era um grupo muito misto. Tinha chinês, tinha americano, tinha russo, tinha queniano, tinha vários tipos de pessoas nesse local. Mas uma coisa eu descobri: a palavra do Senhor nunca volta vazia. E não é porque eu estou dizendo, não é porque Mavi é mais bonito do que alguém, é mais legal do que alguém. Não existe isso. O que existe é a palavra do Senhor, gente. Quando a gente vai para o campo missionário com a palavra de Deus, milagres acontecem. Deixa eu te contar uma coisa. Um missionário que não é um profundo conhecedor da palavra é turista crente. Quando a gente vai para um local e não compartilha a verdade tal qual a palavra diz, a gente está sendo um turista. E no primeiro ano, eu fico tão feliz com isso, no primeiro ano, a Evangelina da Rússia, a Valentina da Venezuela e a Yoke da China decidiram pelo batismo. E foram batizadas em nome de Jesus. E viveram e continuaram aí com a sua vida. A gente então descobriu uma forma de pregar o evangelho de forma mais aberta para os meninos, mas a gente tinha que tirar eles do país. Então, todos os anos a gente ia para uma mission trip, igual o que vocês fizeram para o Chile, todos os anos a gente ia para algum local na região. A gente ia para o Camboja, para Myanmar, para o Vietnã, para a Índia, para Filipinas. A gente sempre tirava os meninos da escola para levar em uma dessas mission trips. E nessas mission trips, o que a gente fazia era abrir a palavra de Deus de verdade e expor esses meninos a grandes histórias, histórias como a do Mr. Tim. Esse cara é um dos caras que eu mais admiro na vida. Mr. Tim Maddox tinha 20 e pouquinhos anos de idade quando ele foi para o Camboja ser missionário com a sua esposa. Ele tinha um filhinho de 1 ano de idade. Estoura a guerra civil no Camboja. Em vez de voltar para casa, o que seria a coisa mais lógica a se fazer, ele decide ficar no Camboja, irmão, no meio de uma guerra civil. Ele compra um campo de arroz, ele começa a perceber que tinha um monte de criança roubando a comida que ele tinha. Perceba que as casas, como está aí nessa foto no canto superior direito, elas são suspensas por conta das inundações que são constantes em algum momento do ano. Então, a comida ficava embaixo, pendurada ali embaixo da casa. Então, ele começou a ser roubada, porque tinha muito órfão depois da guerra. Metade das pessoas de um país inteiro foram mortas, gente. O país tinha 6 milhões de pessoas. No final da guerra, tinha alguma coisa perto de 3 milhões de pessoas. E o único orfanato aberto no país inteiro era um orfanato de um missionário adventista do sétimo dia. O único. Até hoje, esse orfanato tem a permissão de existir por conta dessa história. E toda a região, entre o Laos, Vietnã e Camboja, a escola adventista de Preah Yeso, que foi fundada pelo Tim Maddox no momento que ele decidiu ficar ali, mesmo no meio de uma guerra civil, a casa dele caiu, teve granada que entrou no meio da casa, teve soldados que invadiram a propriedade dele, teve um momento que ele teve que buscar uma criança que estava morando com porcos, estava morando numa pocilga, e a criança estava tão esquálida, tão desnutrida, que ele teve que botar a criança dentro da camisa, igual se faz com canguru, e só o pescocinho e a cabeça da criança pro lado de fora. Isso aqui é ser missionário. Ser missionário não é tirar uma foto legal no aeroporto, gente. Tá tudo certo tirar uma foto no aeroporto, tá? Quando você for, tira a foto no aeroporto e me marca que eu quero ver. Mas isso não é ser missionário. Ser missionário é dar vida. Não há amor maior do que esse que dá a vida por seu amigo.
Isso é que é ser missionário. Deixa eu te lembrar um negocinho. Quando Jesus disse assim para Pedro: Aparta-te de mim, Satanás. Pedro estava dizendo assim: Jesus, olha o autocuidado, hein? Não diga esse negócio de que importa que o Senhor sofra na mão dos anciãos. Jesus então diz: Amigo, aparta-te de mim, Satanás. E quando começa o capítulo 13 de Mateus, Jesus diz assim: Todo aquele que quiser me seguir, faça o quê? E aí, Alana, você lembra desse verso? Quem quiser me seguir, faça o quê? Tome a sua cruz e siga-me. Ele não diz assim: quem quiser me seguir, pegue o travesseiro de pescoço, bote um fone bem carregado, um moletom bem bonito, bem confortável, tira uma foto com passaporte, com cartão de embarque. Tá tudo certo essas coisas. Mas Jesus disse assim: olha, quem quiser me seguir, que tome a sua cruz e depois você vem me seguir. E nessa oportunidade a gente falava do amor de Jesus para aqueles meninos. Essa foi uma foto que a gente tirou numa reserva militar lá no norte da Tailândia, na fronteira com Mianmar. Essa foto aí já é em Mianmar. Esse é um projeto, gente. Essa é uma escola que tem 4 professores e é uma escola que tem 1.200 alunos. E todos os alunos são refugiados da guerra lá em Mianmar. E nenhum desses alunos tem documento legal, por isso que eles não podem estar na rede pública da Tailândia, por isso que eles não têm acesso ao hospital, não têm acesso a nada. E família, a família dos Adams, gente lá de Washington State, decidiu se mudar para lá, vender tudo e começar um trabalho missionário lá com essa turma. E é assim que a gente foi pregando o evangelho devagarinho. E eu quero terminar com 2 histórias aqui para vocês. Na verdade, 3 histórias curtinhas. Essa é a Carmen. Primeira vez que a gente foi para o Camboja, ela, uma pessoa muito rica, família bilionária, sei lá o que é. Eu nem sei, porque depois que passa de 150 eu já não consigo mais nem contar. A Carmen veio pra gente e disse assim: Olha, a gente não vai poder dormir aqui nesse orfanato, não. Eu falei: Como assim não? Não, porque não tem nem colchão, era um colchonetezinho de palha, de coqueiro. Eu falei: Sim, mas é o lugar que a gente tem pra dormir. Eu falei: Não, mas a água não tem água encanada, aquela água de bomba de mão. Você já viu nessas. Tem aí, acho que a gente nem tem, né? Mas aqui, alguém conhece uma dessas bombas aqui? Alguém já viu uma dessas bombas aqui na vida real? Sim ou não? Me diz aí um legalzinho. Ninguém? Essa galera é de cidade mesmo, viu? Então, Carmen disse assim: a gente não vai dormir, não, porque esse negócio de bomba de mão não existe isso. Tô acostumado ao meu apartamento luxuoso. Ah, e outra coisa, o banheiro é do lado de fora. Lá na Ásia, o banheiro é do lado de fora. E tem outra coisa, ninguém usa papel higiênico lá. É sempre um baldinho de água que fica no banheiro com a caneca. E é assim, e eles inclusive acham nojento pegar e usar papel higiênico. Eles sempre tem lá, e em alguns lugares tem aquela parte de dentro do milho, sabe? A coisa seca pendurada, e não vou explicar, você já fez a matemática aí, não vou explicar nada. Então, é uma situação meio difícil mesmo. E no caso daquele orfanato, o local que a gente tinha para tomar banho era uma antiga baia de cavalo. Então eu tinha que bater a água assim, pegar a água, botar no balde, botar na baia do cavalo e depois cada um com a canequinha que tomava o seu banho. E era assim que funcionava e estava tudo certo. Mas ela chegou pra gente com seus amigos e disse: a gente não vai dormir aqui. Isso não é coisa para mim, eu não estou acostumada com isso. Eu vou dormir no Sheraton Hotel. Porque o meu pai é um dos. Tem amigos lá, sei lá o que, é sócio, não sei o que que era. E a gente vai dormir no Sheraton Hotel. Já inclusive falei com o gerente que está mandando um transfer para tirar a gente daqui. Eu falei: não, irmão, não é assim não. Sua mãe escreveu um contrato com o colégio dizendo que você vai ficar os próximos 10 dias onde o colégio colocar. E eu sou coordenador desse negócio aqui, você vai ficar comigo. Ela ficou morta de raiva de mim, com a cara desse tamanho. Aí começou a falar lá em chinês, um bocado de coisa que eu não entendi. Eu tenho certeza que estava me xingando até da cabeça até os pés, chateada comigo. Mas os dias foram passando, e quando chegou no último dia, ela já bem conformada, já bem enturmada, curtindo bastante, a gente ficou na frente da escola e tinha essa estrada. A estrada do jeito que tá aí. Lá na ponta, lá no final, estão as casas onde a gente dormia. E daquela direção, vindo até a escola onde nós estávamos em pé, olhando a estrada, estava vindo uma menininha. A farda toda suja, cheia de buraco, furada. A menininha estava toda desgrenhada, pobrezinha. Não tinha uma das mãos, não sei bem por quê, talvez mina terrestre, talvez sei lá o quê. Mas ela, toda a poça de água que tinha, ela pulava e ficava muito feliz.
Aí daqui a um pouco ela vinha e pulava na próxima poça de água, e pulava na próxima poça de água. E Carmen olhou assim para ela e disse: Pastor, eu tenho o celular mais caro, mais não sei o quê, um iPhone não sei quanto. Eu moro numa zona de luxo de Hong Kong. Ó, o bairro onde ela morava tinha, assim, uma concessionária do lado da outra. Eu nunca tinha visto nem concessionária desse negócio. Tinha concessionária da Ferrari, da McLaren, da Lamborghini e da Bentley. Um negócio assim. Eram uns três, quatro concessionárias, assim, um do lado do outro. Do jeito que a gente tem, sabe, C&A, Renner, não sei o quê, os caras tinham essas lojas, esses carros de luxo. E ela morava nesse local. Morava num bairro, assim, muito, muito rico. Eu vou para as férias na Escócia, nas altas terras da Scotland, não sei o quê. E eu já viajei o mundo, eu viajo em primeira classe nos aviões. E eu tô olhando aqui para essa menina, pastor. E por que que ela é feliz e eu não sou? Por que que essa menina é feliz e eu não sou? Qual é o problema? Eu tenho tudo o que ela não tem, mas ela é feliz e eu não sou. Eu olhei para Carmen e falei: Carmen, sabe por quê? Porque essa menininha, ela é como todos esses órfãos aí. Não tem nada, materialmente falando. Mas eles têm tudo que eles precisam, eles têm Jesus. Você tem tudo que eles não têm, mas eles têm tudo que você precisa. Você quer conhecer Jesus? Resultado, a gente começou a estudar a Bíblia, Carmen decidiu pelo batismo, ela se batizou. Hoje em dia ela está em Loma Linda estudando medicina, ela vai ser uma médica missionária e é líder dos jovens adventistas chineses da igreja de Loma Linda. E ela estava contando essa história no ano passado lá para a escola de Hong Kong. E como a gente tem lá um grupinho ainda em comum dos amigos lá hispanos, alguém terminou tirando uma foto porque ela estava contando justamente essa história lá na capela lá da escola adventista de Hong Kong. Essas histórias se repetem. Uma outra história é quando eu estava na primeira semana lá, numa reunião, num hotel, eu fui deparado, eu estava lendo um livro sobre o Levíticos 11 e uma pessoa que estava do meu lado na reunião do Ministério da Educação disse assim, o que é Levíticos? E eu falei, eita, peguei agora, o que é que eu digo? Eu não sei se é um espião do governo, não sei se não é, não sei se eu falo agora, como é que eu falo esse negócio? Eu não estou acabando de chegar e então eu digo assim, bem, Levíticos é tipo um livro que está dentro de vários livros, deu lá uma engambelada. Daqui a um pouco ela diz assim, por que 11? Eu falei, olha, porque nesse livro, que está dentro de vários livros, Deus, tipo assim, dá instruções sobre como eles deveriam comer, o povo dele deveria comer. E ela então falou, olha, por que que o Deus de vocês, por que que esse Deus se interessa com o que você come? Eu falei, eita, peguei agora, o que é que eu digo? Eu falei, olha, você só vai saber se você vier na escola adventista para ter um estudo bíblico. Daqui um pouco, eu voltei para casa e falei, Manu, disse o quê? Ou a gente conseguiu nosso primeiro estudo bíblico ou uma deportação. Não sei qual dos dois. Uma coisa vai acontecer. Alguma dessas duas vai dar certo. Ou a deportação ou o estudo bíblico. Ela veio para o estudo bíblico, ela veio para o segundo, para o terceiro, para o quarto, ela decidiu então ser batizada nas águas. Hoje, Linda, ela trabalha para a União da China, a União Chinesa, a União das Igrejas Adventistas na China, produzindo material de estudos bíblicos para o povo chinês em mandarim. Tem uma coisa linda isso aqui? Última história. Essa menina me ensinou muito. A gente conversou, sei lá, uns 3 minutos, mas ela me ensinou muito. Ela foi ter um intercâmbio lá na China. Ela é estudante de direito lá num dos colégios adventistas nos Estados Unidos. Ela foi fazer um intercâmbio na China e nesse intercâmbio ela teve que assinar um documento dizendo que ela não poderia falar nada de Jesus para ninguém. Foi então quando ela ficou muito angustiada. Falou, olha, como é que eu não vou falar de Jesus? Eu vim aqui para fazer um intercâmbio, mas eu sou missionária, eu sou um adventista. Como é que eu vou fazer isso? E até então, o dia que ela disse que orando, muito, muito angustiada com toda aquela situação, ela tomou uma decisão. E ela disse que a decisão dela foi: perecendo, perecerei. Ela disse que no coração dela veio aquela convicção de falar: olha, eu vou fazer o que é certo. Se deu certo, deu certo. Se deu errado, perecendo, perecerei. Louvado seja o nome do Senhor e acabou. Fim de história. Fim de papo. Ela então decide se aproximar de um dos seus colegas, uma pessoa com quem ela era próxima ali no colégio, na escola onde ela estava, na faculdade.
E então essa pessoa, ela começou a estudar a Bíblia com essa pessoa. No final do semestre, ela precisava voltar para os Estados Unidos e esse menino precisava voltar para o seu país de origem. E ele então no final disse assim, olha, eu não sei o que é que eu vou fazer com esse Jesus que você me apresentou. Eu não sei o que é que eu vou fazer, mas uma coisa eu posso te dizer com toda certeza. Minha vida mudou, minha vida é diferente. Ela falou, ah, por quê? Por que que você não sabe o que vai fazer? Porque eu também estou voltando para o meu país, e meu pai é um militar da Coreia do Norte. E você sabe que no meu país a gente não pode falar sobre Jesus. Então eu não sei o que é que eu vou fazer. Então ela se deu conta de que ela estava dando um estudo bíblico para um norte-coreano, irmão. E esse rapaz levou de volta para casa dele a mensagem do evangelho. E como a palavra do Senhor nunca volta vazia, eu não sei o que que é o fim dessa história, mas existe uma chance grandíssima, eu até diria certa, de que eu e você vamos estar na eternidade junto de gente da Coreia do Norte por conta dessa menina. E a pergunta é, irmão, quando você vai contar a tua história? Hum? Essa é a pergunta que eu gostaria de fazer para você. Quando é que a Lana, quando é que Kedna, Ana Lara, Mateus, Lavi, quando é que a gente vai começar a contar as nossas histórias? Tá na hora de a gente fazer nossa história. E a nossa história não é de, ah, legal, fui para vários países. Isso não é a grande questão. A grande questão é a gente ser missionário de fato, onde quer que nós estejamos. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Tá na hora de ser missionário em casa e fora de casa. Tá na hora de fazer diferença onde nós estamos, para que Deus nos prepare para ir mais longe. Tá na hora, gente, da gente começar a contar as nossas próprias histórias de aventuras com o Senhor Jesus Cristo. Escutar a história dos outros é legal, mas viver as nossas próprias histórias é muito melhor. Mas deixa eu te contar uma coisa. Quando a gente conta uma história, a gente conta só o final do processo. Mas deixa eu te contar uma outra coisa. O processo de ser um missionário, de viver a vida missionária, é profundamente doloroso. Não é um processo confortável, mas é bom. Não é um processo que vai te agradar, que vai afagar o teu ego, mas ele é bom, vai te fazer crescer. Não é um processo que vai validar os seus sentimentos, na verdade é o contrário. Ellen White diz que Deus não desperdiça tempo com material imprestável. Portanto, a pedra que ele coloca no fogo, o metal que ele coloca no fogo para purificar, quer dizer que esse metal é precioso. Então, quer ser missionário? Amém. Vem-se embora. Vamos estar aqui junto com o time. Mas lembre-se que o grande chamado que nós temos é de sofrer como Jesus sofreu, obedecer como Jesus obedeceu, ter comunhão como Jesus teve, para viver uma vida como Jesus viveu, e a vitória que é dele seja nossa também. Deus te abençoe. Feche seus olhos, abra o seu coração. Vamos orar. Querido Senhor Jesus, obrigado por tudo. Obrigado pelo teu amor. Obrigado porque o Senhor nos dá mais uma vez a oportunidade de crescer, de estar sempre contigo, de crescer na tua palavra mesmo, de ter essa oportunidade de viver uma vida cheia, bonita, feliz contigo na tua presença. Jesus, tem gente se preparando para o campo missionário. Abençoe esses jovens, incomoda o coração deles. Dá a eles, Senhor Jesus, oportunidades de aprender novos idiomas, de aprender novas culturas, de ter novas experiências, para que eles saiam daqui cada vez mais preparados para ser missionários, primeiro em casa, depois fora de casa e até os confins da terra. É o que te pedimos e desde já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Valeu, gente! E agora é hora da prova? É isso? Isso, pastor. Eita, Nicole já botou ali a mão no coração. Que é isso, Nicole? Nicole. Vamos lá. Eu não sei como é que a gente vai fazer. Cadê o Kaique? Tá por aqui. Kaique, não sei se você já mandou aqui o link para todo mundo aqui no chat. Pastor, Ah, eu ainda não mandei, porque o link tá dando erro. Compartilha novamente, por gentileza. opa, com certeza, Kaique. Vamos aqui compartilhar mais uma vez. Enquanto isso, você vai se preparando
vá se preparando aí. É, o nosso teste é uma coisinha assim, muito, muito mais profundamente simples, uma coisa bem, bem simples, bem, bem tranquila. Não tem a ideia de fazer você perder noite de sono, nem ficar muito preocupado, porque a grande ideia é a gente celebrar esse momento, né, que a gente tá aqui de aprendizado, né? E aprendizado é sempre uma coisa que é constante e não é uma prova que vai julgar o quanto você sabe ou não, mas é um mal necessário. É bom para a gente estar aí avaliando o quanto que a gente assimilou, tá bom? As perguntas são bem simples, são todas de verdadeiro ou falso, ok? São todas aí de verdadeiro ou falso. Então, eu imagino que você não deva ter grandes dificuldades na hora de responder, tá bom? Eu vou pegar todas essas respostas e aí já no domingo ou na segunda eu vou dar, eu vou dar o resultado, ok? Do juízo final. A Alana já tá ali preocupada, botando a mão na boca, já desesperada, ansiedade lá em cima, taquicardia, pressão alta. Alana, calma, Alana. Calma, mulher, não fica preocupada não. Isso aqui vai dar certo, vai dar certo. Pronto, Kaique já está preparando o link. Vou mandar o Daqui um link pouco agora. esse link vai chegar. Daqui um Mandei. pouco esse link vai chegar. Pronto. Acessou aí a prova? Manda em bala, façam aí a prova, vai dar certíssimo. Gente, eu preciso ir aqui na igreja, que está aqui do lado, está tendo um culto aqui na igreja de N, de forma que eu vou me despedir aqui de vocês. Façam o teste. Deus abençoe vocês. Feliz sábado e até a próxima. Tchau, tchau. Obrigada, pastor. Que Deus te abençoe, Ô, viu? vamos fazer uma foto? Acho que a gente não fez uma foto, né? Liga a câmera aí. Liga a câmera aí, todo mundo, para a gente fazer uma foto aqui bonita. Isso. Vamos fazer aqui uma foto legal. Muito bem. Olha aí a Grácia, a Sâmila, a Mônica, o Vitor Gabriel, a Laura. Aí, gente, essa galera bonita tem que aparecer para foto. Vamos lá? Todo mundo pronto? No 3 e no 2 e. Foi! Muito bem, muito bem, muito bem. Galera, tchau, tchau para vocês. Deus abençoe vocês. Um forte abraço, hein? Tchau, tchau. Um abraço. Nós agradecemos a presença do pastor Marvi. E vamos dar um tempinho para vocês terminarem a prova, para que a gente faça o sorteio, que eu sei que vem a bênção depois da luta. Aí nós teremos o sorteio e finalizaremos, tá bom? A gente espera mais quantos minutinhos, Grazi? Eu acho que mais 5 minutinhos, né? Ok. A Alana até hoje está com cara de assustada. Não fique assim, Alana, vai dar tudo certo. Você Concentra, estudou, né? concentra. Essa semana toda. Fique tranquila. A gente está aqui só babando, né, Márcia, e os meninos? Cadê a guardiã dos Fischer? Tá aqui, minha filha. Ela não sai daqui, ó. Tá aqui assistindo. Companheirinha, né? É, todo o tempo aqui. Fica aqui de lado assistindo. Certificado para ela também, amiga. É porque Fischer é pescador, é peixe, então ela gosta de peixe também. Tem tudo a ver. A Nicole levantou a mão, Grazi. Da AB. É porque o chat está fechado, né? Nicole. Concentrem na prova, meninos. O link sumiu pra mim. Entra de novo para ver, Nicole. Ou sumiu do chat? Já Gente, mandei novamente. Kaique, envia porque o povo tá falando aqui no meu WhatsApp mesmo, que não tá conseguindo ver o link.
O que aconteceu com sua voz, Mônica? Ô, minha filha, luta, é luta do cristão. É a luta da missionária.